Essa semana, duas notícias na área da saúde chamaram muito a atenção de todo mundo. A primeira começou na sexta-feira passada, mas como vocês sabem, a gente esperou decantar para trazer aqui. Foi o terrível caso que veio do Rio de Janeiro, no qual pessoas foram infectadas com HIV depois de receberem um transplante de órgãos. E a outra história vem do Rio Grande do Norte, onde 8 pessoas perderam os olhos. Meu Deus, depois de um mutirão de cirurgias de catarata. Vamos começar pelo Rio de Janeiro, Manu. Gente, infelizmente, né? Vamos começar pelo meu Rio. Vocês sabem que eu amo o Rio, mas infelizmente são muitas as camadas do descaso desse capítulo especificamente da saúde. E dessa vez o que aconteceu é tão grave, mas tão grave, que deixa muita gente colocando em xeque um dos maiores orgulhos nacionais. É verdade. Que é justamente o nosso sistema de doação de órgãos, todo comandado pelo SUS. Outro dia a gente fez até uma realidade distorcida. O que a gente fez? Um Tudotes? Foi que eles Tudotes, pararam uma coisa para conseguir gente, fazer o transplante, não tenho o que falar, gente. Não tenho o que falar. Ai, que vergonha, gente. Mas o que aconteceu? Na sexta-feira passada, a Band News FM trouxe a público o caso absurdo de 6 pacientes que tinham sido infectados por HIV depois de passarem por um transplante. Atenção, como é que isso aconteceu? Perguntamos. Exames de sangue dos doadores teriam sido falsificados por uma clínica em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Essa clínica foi contratada pela Secretaria de Saúde do Estado. O laboratório PCS Lab Saleme venceu uma licitação em outubro para atender o governo do estado do Rio. Com relação a valores, o estado já tinha empenhado mais de 21 milhões de reais para pagar o laboratório, que atendia mais de 17 unidades de saúde. Mas o buraco é bem mais embaixo, Gabriel. Nossa, sempre é, sobretudo quando a gente fala de Rio. A gente brinca aqui, mas é muito surreal chocante. como Surreal, a coisa pública exatamente. é conduzida no Rio de Janeiro, gente. Um dos sócios do laboratório é Walter Vieira. Esse senhor é casado com a tia do ex-secretário de Saúde do Rio, Dr. Luizinho, que atualmente é deputado federal pelo PP e líder do partido na Câmara lá em Brasília. O Dr. Luizinho deixou o cargo 3 semanas antes do laboratório vencer o pregão que a Manu mencionou. O Walter, casado com a tia do Dr. Luizinho, é pai do outro sócio do laboratório, o Matheus Vieira. E foi o Matheus que assinou os contratos com o governo do estado. O filho não foi preso, mas Walter foi. Um dos 4 presos numa operação lançada na segunda-feira. As investigações indicam que os laudos com HIV negativo foram falsificados pelo grupo criminoso que trabalhava no laboratório. O que eu não consigo conceber é por quê. Com que intuito? Pra Não quê? tem, é a resposta que não existe. Por quê? Só receber Como que dinheiro. você... Quando eles ganharam a licitação, eles ganharam por uma diferença de 0,01% no valor, do valor. que fazia uma diferença de R$ 1.500 nos cofres do governo do estado. E aí, a outra empresa falou assim, olha, eles não têm condição técnica para fazer tudo. E eles falaram, não, tem sim, precisava de não sei quantos, 600 e tantos testes por mês e eles só podiam fazer 300, sei lá. E aí, é aquele detalhe, aquela minúcia que pouco importa, mas isso foi sinalizado no momento do pregão. E o governo falou, não, vamos continuar com eles sim. São eles, não tem como fazer preço melhor, é só essa diferença? Então vamos ficar com eles. E assim foi. Então... É para ver como corrupção mata, né? Não é só roubo. Não. Mata. E como o Gabriel é bom de histórico, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do Dr. Luizinho. Só é importante a gente destacar aqui. O deputado não foi alvo da operação que aconteceu essa semana. Mas o Ministério Público do Rio está investigando possíveis irregularidades na licitação, o que inclui a influência do ex-secretário. Daí eu fiquei curiosa e acho que muita gente também deve ter ficado. Vamos falar do Dr. Luizinho, vamos? A gente não está fazendo nenhuma ilação aqui, tá? Não. Só para deixar claro. Mas não deixa de ser, no mínimo, intrigante que a família dessa liderança política esteja envolvida em um caso sem precedentes na história das doações de órgãos aqui no Brasil. Desde 2016, o Dr. Luizinho está ou à frente da Secretaria de Saúde ou como deputado federal. E chama atenção como ele foi um dos raros casos de político que logo no primeiro mandato começou a ocupar espaços de poder. Ele virou referência no Congresso nas pautas ligadas à saúde.
E durante a pandemia, o seu nome chegou a ser ventilado como possível, Meu Deus! como possível substituto do então ministro Você lembra Pazuello. disso? Claro, o que é outro Graças a general Deus, não, minha memória não é excepcional tão na boa conduta assim. ali para a saúde. O Dr. Luizinho também presidiu a Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19. E essa comissão foi considerada fundamental para convencer o governo federal a investir na pesquisa da vacina Oxford AstraZeneca, que depois foi produzida pela Fiocruz. O Dr. Luizinho não é um deputado qualquer no nosso Congresso. E é muito importante que a gente saiba disso. Deixa eu só responder umas perguntas antes Tá de bom, continuar aqui. lógico. Vera Carvalho, também conhecida como minha mãe, falando que ninguém dá o nome do dono da coisa. Eu acabei de falar. Tem dono, é o Walter Vieira. Ele é um dos sócios, com o filho dele, que é o Matheus Vieira. Tem um nome mais completo, é ótimo. Tem um nome completo aí, mas é o Walter Vieira e o Matheus Vieira, que são os sócios aí dessa clínica. Mas só defendendo a Vera, ela escreveu antes de você comentar no texto. Ah, tá. A clínica é um buraco, é verdade. Você vai ver a imagem. Uma coisa xixelenta. Uma coisa muito Horrorosa! xixelenta. Nossa, uma E fachada péssima. a Cecília Lopes falou, mas o que dizer da ministra da Saúde que sabia dos casos e não fez nada? Então agora que eu vou falar, porque já que a gente falou em Fiocruz, que o Gabriel mencionou, é importante a gente mencionar a ministra da Saúde, Nízia Trindade, que era presidente da Fiocruz e faz a gente lembrar, né? A doutora Nízia, ela confirmou que o ministério soube em meados de setembro de um caso de infecção por HIV depois de um transplante. E que imediatamente acionou a Central de Transplantes do Rio de Janeiro e os órgãos de controle para que todos os envolvidos no caso fossem monitorados. Mas a ministra também disse o seguinte, que só acionou a Polícia Federal depois que outros casos foram confirmados e indícios começaram a ser levantados sobre crimes. Foi quase um mês entre o Ministério saber da contaminação de transplantados e o caso vier à tona na imprensa. Apenas um dia antes, gente, da Band News publicar essa história, é que os contratos com a PCS Labs foram interrompidos em Nova Iguaçu e com o Estado. Um dia antes. Agora eu fico me perguntando, oh meu Deus, como é que é o nome do chefe de redação da Band News que trouxe essa história? Rodolfo Schneider. O Rodolfo Schneider, ele soube da interrupção e daí foi... Você acha? Ah, ele é bem era meu interessante. amigo de faculdade. Me passa Com esse todo contato. respeito, Rodolfo, mas assim... Mas eu tô respeitando pra o mim você é normal. Rodolfo. Mas olha só, o Rodolfo trouxe essa história à tona, na sexta. Como que o Rodolfo soube, qual foi a fonte, eu não sei exatamente. Só que o contrato foi encerrado um dia antes. O Ministério sabia dia 13 de setembro. Sabe o que ai, quem sou eu para falar mal do governo? Que merda. Mas eu tô adorando o delay do governo Pra nos tudo. crimes e a punição dos crimes. Não, e... mas o problema é quando a coisa é descoberta. Enquanto a coisa não é aí revelada para público, não há tudo pressa. certo. A culpa é da imprensa. A culpa é da imprensa, A culpa é da que imprensa, traz que as tem que coisas se à meter, tona, entendeu? sabe? Que é Esse exatamente, bastidor. é exatamente o que a Ana Beatriz, de novo, você tá escrevendo aqui. Sou esquerdista, mas, poxa, é um negócio de esconder Silvio Almeida, é não comentar sobre esses casos de HIV. Não, aí, eu não estou fazendo ilações, eu não estou fazendo ilações mesmo, mas é inegável, tanto que o Ministério Público está investigando o doutor Luizinho, mas foi o doutor Luizinho que deu todo o apoio para que a Fiocruz produzisse a vacina, quando a Nízia era diretora, aí você começa a achar que é tudo uma grande armação, a gente não é para pensar assim, Infelizmente. precisa investigação, precisa prova, só que fica tudo muito sujo, fica tudo muito desorganizado, sabe? Sem uma explicação real, né? E no Rio de Janeiro, né? E Também na Baixada ajuda Fluminense. isso. Na Também Baixada ajuda-se Fluminense, a onde isso. tudo piora muito, infelizmente, por conta de todos os problemas e casos de corrupção e mau uso de dinheiro público que a Baixada, infelizmente, já tem. Crimes e tudo mais. Mas, como a gente disse, esse, infelizmente, não foi o único caso triste, grave e lamentável na nossa saúde essa semana, porque no Rio Grande do Norte, 8 pessoas perderam seus olhos, seus globos oculares. Não perderam só a visão, perderam o olho mesmo, depois de passarem no mutirão de cirurgia de catarata. Gente,
o chocante Nossa. do roteiro é pouco pra... É indignação, não sei o que... Gente, a população não está indo pra rua por quê? Não sei o que acontece. Está apático e o governo Putz, é grila. democrático. É porque é o governo porque da é da democracia. esquerda. O mutirão foi organizado pela Prefeitura da cidade de Parelhas no dia 27 de setembro. Dos 20 pacientes que passaram pela cirurgia, 15 tiveram endoftalmite, uma infecção causada por uma bactéria. Desses 8, perderam o globo ocular, 4 precisaram passar por uma segunda cirurgia e outros 3 evoluíram sem gravidade, mas ainda não conseguem enxergar. Então, O que assim, é evoluir sem gravidade se não consegue enxergar? Porque o olho ainda está no lugar? pode ser que É porque... O remédio fez efeito, a bactéria, foi eliminada, mas a visão ainda não foi recuperada. Então pode tudo ser bem. que recupere, ninguém sabe. Que bom que Entendeu? não evoluiu. Só que escuta o caso mais grave, entre esses que a gente está ouvindo. O caso mais grave é de uma senhora de 63 anos, que é cabeleireira, que segue internada, porque a bactéria, gente, foi para a pálpebra dela. E se não for combatida a tempo, pode ir para o cérebro da dona Maria Isabel, cabeleireira. Agora vocês vejam só. Depois da cirurgia, essa senhora notou que o olho estava muito vermelho e ela estava sentindo muita dor. O que a família fez? Levou ela no médico contratado pela prefeitura para fazer a cirurgia. E ele disse que essa reação era normal. Mas a família ficou inquieta e resolveu o quê? Desembolsar um dinheiro e levar a dona Maria Isabel numa consulta particular. E nessa consulta particular foi verificada a presença da bactéria. Ai, gente, eu tô com medo de dar minha opinião sobre todos os assuntos que a gente está trazendo aqui hoje, porque de fato agora com o nosso novo patrocínio não posso correr o risco de ser preso. Mas de todo modo, a Prefeitura de Parelhas pediu explicações, ainda bem, né, para a empresa contratada, e também foi instaurado um inquérito civil para que seja apurado o que aconteceu e de quem é a responsabilidade, porque é isso, né, jogo de empurra sempre. Segundo a Prefeitura, todos os trâmites legais foram seguidos na contratação da Oculare Oftalmologia Avançada. Decore esse nome para você nunca se tratar com essa gente. No Rio Grande do Norte, alô população, os potiguares. Potiguares, né? É isso.